Mas a qualidade da imagem está muito ruim. Já estamos no ar, Cláudio. Carlos. Ok, doutor. Eu estou vendo aqui. Podemos continuar? Manda bala. Infelizmente aqui no outro eu vou tentar conectar no outro onde está com a câmera melhor, né? Tá. Mas queremos pedir desculpa aos irmãos que tivemos vários transtornos aqui para iniciar o nosso trabalho aqui hoje, mas vamos continuar lutando em nome de Jesus para que nós possamos colocar o programa no ar. Nós estamos falando de modo improvisado aqui do nosso notebook. E esperamos que os irmãos orem por nós para que toda essa barreira aí seja quebrada em nome de Jesus, para que possamos estabelecer esse site. Ô Carlos, cadê o Carlos? Sim, doutor. Pois coloca o rosto aí para a gente ver. Vamos tentar. Estamos no ar, está tudo direitinho aí, podemos começar? Tudo normal. Então, a transmissão, a qualidade da câmera não tá muito boa. Não sei se dá para fazer isso, se compromete, não? Não. Dá para fazer perfeito. Só você mantém assim ela um pouco. Só não deixa essa câmera que a gente está te vendo ela muito distante, porque senão ela dá uma desfocada, aí cai a qualidade. Mantém ela sempre um pouco próxima do seu rosto, que aí dá para manter uma qualidade legal. Essa distância tá boa, né? Tá ótimo. Aí sim, aí tá ótimo. Então, superado esses problemas técnicos, vamos tentar... eu estou tentando conectar pelo outro computador também. Se conseguir conectar pelo outro, fica melhor. Mas não sei se o problema é de conexão de rede aqui, as redes estão funcionando, e nós estamos com 3 sistemas de rede aqui, o wireless, mas vamos tentar fazer aqui com esse sistema aqui alternativo, que é o do notebook, né? Então eu queria pedir que os irmãos que estão aqui conosco, né, vamos orar agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui no ar, né? E contornado os problemas, eu pediria que o irmão Carlos nos dirigisse a Deus em oração, agradecendo a grande quantidade de irmãos que têm estado junto conosco, né, nesse ministério, e pedindo que Deus continue abençoando e esse dia de hoje no que nós estaremos estudando aqui. Tá bom? Ore por nós, irmão Carlos. Amém. Amém, doutor. Vamos orar então. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e nos ligar a Ele agora e vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, vem por meio dessa oração, Senhor, primeiramente pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, erros, falhas, tudo aquilo que tem desagradado o Senhor, Teu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, eu peço agora, Senhor, todo e qualquer impedimento agora que venha estar atrapalhando o doutor agora, Senhor, a estar transmitindo esse hangout agora venha cair por terra, Senhor. Toca na internet dele, Senhor, vai tocando nos aparelhos eletrônicos dele, Senhor. Se tiver qualquer seta, laço, dardo, armadilha, todo e qualquer tamanho do inimigo, Senhor, venha ser retirado agora no nome santo do Senhor Jesus. Toca com poder, com unção, Pai.
para que nós venhamos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, estar transmitindo, Pai. Se está tendo essa luta, Pai, para que o doutor não venha estar no ar hoje, Pai, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguém precisa ouvir o doutor hoje, Senhor. Então eu peço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, toma conta agora desse hangout, Senhor. Vai tomando conta agora, Pai, vai tirando todo e qualquer impedimento, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, vai enviando os anjos agora para que esse inimigo venha a ser transpassado pela espada de fogo, Senhor, amarrado, queimado e levado para longe daqui, Senhor. E que esse trabalho, Pai, venha a ser regido pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, pedindo que a Tua vontade prevaleça, Senhor, e vai trazendo essas pessoas, Senhor. Se há alguém, Senhor, que precisa ouvir o doutor Pedrosa hoje, Senhor, vai trazendo essa pessoa, Senhor, vai tocando nessa pessoa, que essa pessoa venha estar nos assistindo e que ele venha estar e usa a boca do teu servo, Pai, para que ele venha, Pai, estar falando com essa pessoa, esteja atingindo o coração dela e que a vitória dela venha a ser grande, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém, Senhor. Eu quero agradecer os irmãos que estão online aqui conosco, né? E que estiveram esses dias todos aí com a gente, participando desse estudo que nós temos feito sobre o Natal. E esse é o quarto estudo. No primeiro, nós mostramos que a origem do Deus Sol é uma origem satânica, que vem lá da adoração do Deus Sol, da Babilônia, do Egito, do Império Medo-Persa, de todos esses lugares aí, onde que adorava o Deus Sol, que os judeus chamavam de Baal, e que para nós hoje é Lúcifer, Satanás, é Bafomete, esses nomes todos, inclusive disfarçado de Papai Noel. No segundo dia, nós mostramos como o catolicismo introduziu isso dentro do cristianismo, porque isso era uma festa pagã, feita há 2, 3, 4 mil anos antes de Jesus, uma festa antiga. Então, nós mostramos como o catolicismo fez isso no segundo programa, e no terceiro programa, que foi ontem, nós mostramos como a maçonaria colocou este programa do Baal, né, de Papai Noel e tudo mais, como adoração do Deus Sol, em 25 de dezembro, como se fosse alguma coisa relacionada com Jesus Cristo. Mas nós, por esses estudos até aqui, nós temos plena certeza que esse Papai Noel não tem nada a ver com a obra de Jesus Cristo. É uma adoração do Deus Sol, é outra coisa, outro significado. Quem quiser adorar, que adore, mas saibam que é o Deus Sol. Não tem absolutamente nada com a palavra de Deus, não é? Então isso é uma coisa importante que nós estamos fazendo, né? E vou compartilhar aqui com os irmãos a tela aqui para que nós possamos mostrar alguma coisa a mais com a obra de Deus, né? Aqui vamos mostrar aqui o Natal. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos compartilhar a tela. E deixa eu ver aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. Já estou compartilhando a tela aqui com os irmãos. A tela está pulando, não sei porquê. Não é? Deixa eu ver. Vamos ver. Apareceu a tela aí, né?
Isto. Então, vamos continuar o item 5 desse nosso estudo, mostrando como Satanás tem usado o Natal para se infiltrar nas igrejas e estabelecer a sua apostasia da fé. É interessante saber que isso é natural que aconteça, porque a palavra de Deus diz que a apostasia da fé ela aconteça antes que venha a vinda de Cristo, né? E através dessa adoração do Deus Sol, nós estamos vendo aqui como que se está acontecendo essa apostasia. Lembrando de um programa só como exemplo, no dia 3 de janeiro de 2010, no programa do Fantástico da TV Globo, o maçom Dan Brown, que ele escreveu o livro Código da Vinci, numa entrevista na TV, no programa do Fantástico, ele falou alguma coisa muito interessante, né? Triste, mas interessante. Ele falou, né, nesse período, né, nessa entrevista dele, mostrando como os Estados Unidos foi destruído pela sociedade secreta. Ele diz aqui, os Estados Unidos não é mais uma nação cristã, mas sim maçônica, deísta. É uma coisa muito triste saber que o que teve um dia que foi uma situação de um país que estava pregando o evangelho, envolvido com o evangelho, a maçonaria principalmente se infiltrou no meio dele e mudou a história dos Estados Unidos. Então, mostrando como um exemplo. E o mesmo, infelizmente, eu vou dizer para os irmãos, está acontecendo no Brasil. E vai ser como nos tempos de Noé, que diz assim, e não perceberam. É isso que nós temos colocado aqui, irmão. Nós temos o discernimento de espírito, trabalhamos sobre a unção do Espírito Santo, então Deus nos orienta e nos mostra. Então nós estamos mostrando que é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, esse negócio da igreja paganizada de Laodiceia. E dos 50 mil maçons que existiam na América, quando o maçom William Morgan foi assassinado em 11 de setembro de 1826, naquele dia de sacrifício, a mesma data do World Trade Center, havia apenas 5 mil em 1834. Muitos dos 45 mil tinham saído das lojas, né? E desmentiram publicamente sua adesão, fazendo com que 2.000 lojas se fechassem as suas portas. As lojas, então, o restante das lojas dos Estados Unidos, sobraram em torno de 5%, elas planejaram uma estratégia contra a igreja, não para destruir a igreja, mas para infiltrá-la, tornando-a morna, como a igreja de Laodiceia. Então, isso foi uma estratégia que eu considero que deu certo, que foi com a permissão de Deus, para dizer que a maçonaria, Satanás usou a maçonaria para criar a igreja de Laodiceia. Essa igreja, na 7ª carta de Apocalipse, né, as igrejas, mostrando como esta igreja de Laodiceia foi, assim, vergonhosamente infiltrada pela maçonaria. Eles infiltraram como se fossem pastores, como se fossem pessoas de bem, que estavam ajudando o evangelho, dando dinheiro, enchendo esses falsos profetas de dinheiro, e eles foram vendendo o evangelho. Então, isso que é a coisa triste que nós vemos hoje, né, na sociedade secreta, é isso aí, irmão. A venda do evangelho, né, a destruição do evangelho. Uma coisa que nos deixou assim muito triste é conhecer essa verdade, né? E poucos são os escolhidos de Deus que estão conseguindo entender tudo isso que o inimigo tem procurado fazer contra a igreja de Cristo, né? O
exemplo que nós podemos colocar, aquilo que a gente já falou, como vimos há um século, o objetivo da maçonaria é transformar a Igreja de Cristo na Igreja Morna de Laodiceia. O William Buckberg foi o primeiro do trabalho dos batistas no Brasil. Nesse site da loja, em São Paulo, assim elogia o satanista Albert Pike pela sua erudição maçônica, pela síntese absoluta que faz em sua relação de limites e por relacionar somente verdadeiros landmarks. Pike, com a sua compilação, é que deveria merecer a maior credibilidade dos maçons. Está essa loja aqui, chamada malhete.com, eles mudaram, depois que nós fizemos essa denúncia, para a loja paulistana, porque o fundador dos batistas aqui no Brasil, William Buckberg, no site desses pastores, elogiando o maior satanista da maçonaria, Albert Pike, dizendo que ele deveria merecer maior credibilidade por parte dos maçons. Por aí os irmãos têm ideia do que se tornou essa igreja de Laodiceia, que a gente cita aqui sempre, né? Foi a criação, podemos dizer que a maçonaria, Satanás usou a maçonaria para criar a igreja de Laodiceia, né? Então, essa igreja toda infiltrada aí. Portanto, hoje nós avisamos claramente, se uma igreja não fala contra o satanismo, contra a maçonaria, você pode ter certeza que ela tem um envolvimento direto com esse sistema pagão. Então, nós tivemos sempre a oportunidade de mostrar isso. E uma das coisas, por exemplo, agora no Natal, nós mostramos ontem como a maçonaria, através dessa figura de um bom velhinho que ajuda as pessoas, está fazendo a mente das crianças e substituindo o lugar de Jesus Cristo, né? Para cada dia se lembre mais de Papai Noel, esse Deus Sol, e cada dia menos de Jesus. E nós, como cristãos, não podemos fazer isso, concordar com isso, que Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do diabo e pediu para que nós fizéssemos a ceia para que nós pudéssemos lembrar que ele vai voltar, da vinda dele. Aqui eu queria lembrar também, no livro Scarlet and the Beast, ele mostra aqui de Masonic Terrorism in American Church. Cada maçom deve esforçar junto à igreja para ajudar a revitalizá-la, liberalizá-la, modernizá-la e torná-la agressiva e eficiente. Se não fizer isso, é tradição ao seu país, ao seu Criador, e a obrigação que você prometeu obedecer. Então, se você não fizer isso, é traição ao seu país, ao Criador, e a obrigação que você comprometeu a obedecer isso à maçonaria, falando para maçom, cada maçom. Isso foi em 1926, nos artigos do Rito Escocês da revista New Age, publicado nos Estados Unidos em janeiro de 1926, aquilo que nós mostramos. Isso aqui está documentado no livro Scarlet and the Beast, está lá no site, nesse livro Masonic Terrorism American Church. O terrorismo maçônico nas igrejas da América. Então, foi isso que eles conseguiram fazer. Eles chegam de uma forma dócil, como esse Papai Noel, um personagem bonzinho, e o maçom entrando na igreja, aquele cara que ajuda a construir o templo, e vai construindo o templo, e vai dando dinheiro para o falso profeta, vai comprando o falso profeta. E para você ver como aqui no Brasil está tão paganizada a igreja, eu cito como exemplo a CPI do narcotráfico no Brasil, dirigida pelo senador Batista Magno Malta. Eu pago R$10 mil o resultado da CPI, nunca apareceu ninguém para mim para dar o resultado. E eu mandei esses documentos para o Magno Malta, do Scarlet and the Beast, mostrando que a maçonaria controla o tráfico de droga internacional. Ele nunca me deu retorno e nunca disse o resultado. Então, prova que essa igreja paganizada aqui do Brasil está subordinada à maçonaria e recebe o dinheiro do tráfico de droga. Isto é uma coisa óbvia. E nesse link aqui do pastor Caio Fábio Conta Tudo, você pode ver que ele fala que o dinheiro da Igreja Universal foi feita com dinheiro
do tráfico de droga, irmão. Foi feito com dinheiro do tráfico de droga, da Igreja Universal. Como é que pode um negócio desse? Não é? Então, nós estamos mostrando aqui, primeiro, como a maçonaria infiltrou nos Estados Unidos e paganizou os Estados Unidos a ponto do Dom Brown chegar aqui e dizer que os Estados Unidos não é mais uma nação cristã, é uma nação pagã, é uma nação satânica, é uma nação maçônica, dito pela própria boca deles, irmão. Eu estou dizendo, nós estamos lutando para não ouvir isso aqui em breve, dizer, olha, o Brasil não é mais um país cristão, o Brasil é um país maçônico, né? Então nós estamos lutando para que isso não aconteça aqui no Brasil. Mas a igreja de Laodiceia continua prosperando. O ensino maçônico sobre Jesus Cristo cumpre a definição bíblica do anticristo em 1 João 4, 1, 2. No livro Moral e Dogma, Albert Pike ensina que Jesus Cristo não é único. Página 539, 576, 563, 567, no 26º grau. Leia nesse artigo o plano demoníaco de Albert Pike para implementação da nova ordem mundial, que está aqui no site da Espada, um artigo do pastor David Bay dos Estados Unidos. Então, aqui mais uma coisa que nós colocamos aqui, né, o Dom Brown falando que os Estados Unidos é um estado, não é maçônico, é um estado deísta. E nós vamos ver o que na palavra de Deus em 1 João 4, 1, 2, diz, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está escrito, João 14, 6, respondendo-lhes Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. E nós mostramos aqui em 1 João 4, 1 e 2, que como a igreja, a maçonaria nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como pode estar uma instituição dessa dentro da igreja ajudando a pregar o Evangelho? Então é isso, a igreja paganizada, é isso que nós temos mostrado, irmão. Dia e noite nós temos mostrado isso, é uma coisa assim absurda, é uma vergonha. Nós estamos pedindo em nome de Jesus que se tome as providências, o povo de Deus denuncie, sai fora desse sistema aí. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem, o filho do pecado da perdição. Então, isto é bíblico, tem que acontecer essa apostasia, infelizmente. E nós que somos a igreja de Cristo, a igreja de Filadélfia, não somos a igreja de Laodiceia, que está em cima do muro, num lado serve a Satanás ou serve a Jesus, essa igreja vômito que Deus vai vomitar, está toda ligada a essa maçonaria. Então, ela que infiltrou na igreja. E uma das formas de infiltrar é esse Jesus Cristo, Natal, árvore de Natal, está adorando a Deus a zerar na árvore de Natal, Papai Noel como Deus Sol, e vai embora. E como disse Jesus Cristo em Mateus 24, no sermão profético, vai ser como nos tempos de Noé, e não perceberam. Vamos ver aqui no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 5, falando da apostasia. Porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano e não quer voltar. O povo todo sabe que Papai Noel faz parte desse governo do anticristo, faz parte dessa sociedade secreta que não tem nada a ver com Jesus, e eles vão para lá e continuam adorando e não quer saber da verdade, não quer voltar. Olha como o profeta Isaías já tinha profetizado isso. Aí o povo, que eu digo, eu já vi ex-prostituta, ex-ladrão, ex-falso profeta, ex-tudo, mas não vi ex-falso profeta. Ex-falso profeta não tem, eles vão para lá e não voltam, irmão. É um troço assim muito
triste, muito sério. Jeremias, ainda capítulo 5, versículo 6, ele diz: por isso um leão dos bosques os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. As suas apostasias se multiplicaram. É isso que Deus está mostrando aqui através do profeta Jeremias. Está escrito, Jeremias 2,19: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixaste ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Olha aqui como Deus fica triste, como ele fala aqui através do profeta Jeremias. A tua malícia te castigará, como nós mostramos, como no Holocausto, como o povo judeu preferiu o Deus Sol. E a malícia dele castigou o povo de Israel. Deus não quis, Deus avisou 2000 anos, 2500 anos antes. Olha, não adorem o Deus Sol, porque os seus ossos serão colocados diante dos seus ídolos, e o mundo inteiro verá os seus ossos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, preste atenção, o profeta Jeremias também dizendo aqui, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias. Isso aí que está acontecendo. Na igreja evangélica, apostasia de todo tipo, venda do evangelho, venda de unção, venda de salvação, venda de indulgência, venda de dízimo, de bidismo, de trízimo, o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e mais inventando um montão de apostasia, e controlando a fé, e ninguém pode abrir religião que não seja controlado pela a maçonaria. Toda ela tem que dar dinheiro para funcionar, igual funciona a boca de fumo, para maçonaria, um troço assim vergonhoso, uma humilhação para essa igreja, que não é a igreja de Cristo, comendo na mão de Satanás. Essa apostasia que Deus disse, a tua malícia te castigará, isso não ficará impune. Esses homens que estão fazendo apostasia da igreja de Cristo, eles vão pagar por isso, por esse mal que deixareis ao Senhor teu Deus. Deixar ao Senhor teu Deus. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo deixares o Senhor teu Deus. E logo aqui embaixo, ele diz, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor. Agora eu mostro a lista de pastores da maçonaria que o Saad me entregou aqui, ó. Esses homens que não têm o temor a Deus, que fizeram a apostasia, participaram da apostasia da casa do Senhor, não é? Esses homens aqui, ó. Então vou mostrar aqui a lista que o Saad me entregou no dia 18 de dezembro de 2001, aqui na minha casa, e que nós mostramos isso, que mudou a história do mundo, e as pessoas começaram a entender a apostasia e como Satanás tem se levantado através desse homem, o Bispo Rodrigues, esse que foi agora preso, 8 anos de prisão, fazer prisão domiciliar, não vai acontecer nada com ele. Esse que roubou lá do mensalão, o Bispo Rodrigues, aqui, ó, está aqui, né, na lista aqui do Saad, né? Pediu demissão do envolvimento no mensalão, e está aí. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, o genro do Haroldo de Oliveira, esse que está entregando os cantores para a TV Globo, da El Shaddai. O Caio Fábio, que foi ex-pastor da Presbiteriana e que estava envolvido lá com esse grupo todo, também caiu fora desse negócio da maçonaria, né? Agora, o Edir Macedo está aí, cada dia mais inventando apostasia, e envergonhando o Evangelho, a Igreja de Cristo, falando um montão de besteira, que pode beber, que pode fumar, que pode dar, que pode botar a Arca da Aliança no altar, e que você tem que dar aquelas coisas, tem que sacrificar, fazendo o templo do anticristo, botando a Arca da Aliança, que é para ser usada pelo anticristo, que Deus consentiu que o templo fosse destruído, sumisse a arca. Aí o cara fica nessa coisa toda aí, gente. Então nós temos tristeza, porque esse povo está participando de uma coisa muito ruim. Irmão, tem um microfone aberto aí que está dando retorno. Por favor, feche.
Aqui então nós vemos aqui, esse que está reunindo com a Igreja Católica para fazer culto de gratidão pelos 50 anos dos escritores evangélicos da Academia Nacional de Letras Evangélicas, irmão. Lá dentro da Igreja Católica, aqui onde na frente tem uma águia bicéfala, esse Guilhermino Cunha, e é o presidente da Sociedade Bíblica aqui do Brasil, sei lá, que coisa, que vergonha, rapaz, que humilhação. Essa igreja que perseguiu tantos anos e continua perseguindo a igreja de Cristo verdadeira. Aí depois vem Manuel Ferreira, esse que fez pacto com o reverendo Mundo. Olha cada apostasia, irmão. E foi sucessor do maçom Paulo Macalão, o Miguel Ângelo, rapaz, aquele da Igreja Cristo Vive, o Nemuel Kessler, todos esses na lista do Saad, o Nilson do Amaral Fanini, que era da Igreja Batista, o Paulo César Brito, da Maranata. Quando eu fui colocado para fora lá da primeira Igreja Batista do Rio, eu fui procurar a igreja dele, a central, que era ali perto do apartamento onde eu tinha na Tijuca. Esse homem negou para mim, disse que não era maçom. Depois o Saad, mais uns 3 anos depois, aqui na minha casa, disse que ele, quando saiu da maçonaria, ele era grau 18. E os homens... E eu fiquei 2 anos lá, o Paulo César Brito não deixou falar uma vez contra a maçonaria. Como esses homens protegem Baal, irmão. Como esses homens protegem a apostasia da fé. E Deus diz aqui, no versículo anterior, que quem nega Jesus, isso é apostasia da fé. Quem pratica isso, olha aqui, é malícia diante de Deus por deixares o Senhor teu Deus. Isso é muito amargo. E não teres em ti o temor do Senhor dos exércitos. Então, esses homens que praticam isso, eles fazem a obra do anticristo, não é? Então, nós mostramos aqui, tem o Manuel Ferreira, o Guilhermino Cunha, o filho do Manuel Ferreira, o Isaías de Souza Maciel, que era o Saad considerava o dono da igreja evangélica no Brasil, cara. Esse cara aqui, ó, mas muita vergonha, rapaz, esses homens praticando apostasia dentro da casa do Senhor, e eles não sabem o quanto isso é vergonhoso para Deus, né? Quão triste ele fica com isso, o nosso Deus. Coisa só do inimigo mesmo, irmão. Fazer o que esses homens estão fazendo em nome de Jesus. É muito triste. Então nós pedimos que Doutor Pedrosa, está sem áudio. alguém desligou meu áudio aí, então prestar atenção aí, por favor, para não acontecer de novo. Então, esses homens aqui, o Silas Malafaia, Dinastia, tudo isso estavam lá dentro, estão dentro da maçonaria, profanando, para que se aconteça a apostasia da fé, que Jesus disse que tinha que acontecer por alguns homens. Infelizmente, são esses os nomes, e tem muito mais os que estão junto com eles. Está escrito em Salmo 115. Aí as pessoas ficam adorando esses homens lá da maçonaria, né? O que acontece com a palavra de Deus? Aos ídolos se tornem semelhantes os que os fazem, assim como a todos que neles confiam. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, e Ele é o seu auxílio e seu escudo. Salmo 127, 1. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores, os maçons. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós estamos mostrando aqui, começamos com a infiltração da igreja lá nos Estados Unidos, mostramos a infiltração da igreja aqui no Brasil, como que ela está destruindo, causando a apostasia, ajudando a cumprir as profecias para que Jesus possa voltar. Porque isso, infelizmente, é uma tristeza, é uma desgraça isso para nós, né, irmão?
vê isso acontecendo, mas Deus disse que antes que acontecesse isso, viria a apostasia da fé. Não é? A palavra do maçom significa para eles construtores, pedreiros. Construtores é igreja, ou seja, igrejas mornas com dinheiro das guerras, do tráfico de drogas, é a apostasia da fé dos falsos profetas, desses bodes do anticristo. Se o seu pastor não fala nada contra a maçonaria, é porque ele está sendo usado pela maçonaria para transformar você num crente morno, num crente vômito dessa igreja de Laodiceia, para cumprir a apostasia da fé, aquele controle da igreja de Cristo por Satanás. Infelizmente é isso. Nós já falamos desse assunto aqui essa semana, olha, irmão, sobre o perigo da idolatria, né? Que aconteceu com o povo de Israel. Eu acho que a gente poderia só recordar isso aqui, para amanhã a gente estar entrando na data, na árvore, falando alguma coisa, para a gente adiantar um pouco o estudo hoje. Isso aqui nós já falamos, o perigo da idolatria. O povo de Israel, isso que está aqui, ó, eles preferiram isso. Deus avisou em 2.600 anos, não adore o Deus Sol, não adore. Eles foram lá e desrespeitaram. Aí o que Deus Sol fez com ele? Quem adorava o Deus Sol? Hitler, da Sociedade Secreta Thule, todo esse pessoal que adorava o Deus Sol, o Albert Pike, que preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, um satanista, que disse a maçonaria adora todos os seres da Terra, principalmente a Lua, adora a natureza. Então, na Bíblia, mais de 1000 versículos falando direto ou indiretamente contra a idolatria, principalmente contra o Deus Baal, que nada mais é do que esse Deus Sol, Deus, esse que está por trás do Papai Noel. Então está escrito em Ezequiel 6, 4 e 5. Há 2.600 anos, o Deus mandou Ezequiel profetizar como o povo de Deus que tanto amou e ainda ama, mas buscaram a morte pela desobediência a Deus, adorando o Deus Sol, esse mesmo da festa de São João e de Natal, profecia cumprida durante a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui. E serão assolados vossos altares e quebradas vossas imagens do sol. Está vendo? Como Deus diz, fala lá, eu estou falando para você, Ezequiel, falar para o povo de Israel. E serão assolados vossos altares e quebradas vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os vossos cadáveres, olha aqui, ó, os vossos cadáveres dos filhos de Israel, aqui, ó, do povo de judeu, dos filhos de Israel, diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor de vossos altares. Quem nunca viu as fotos do Holocausto? Isso significa desobediência ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. For adorar o Deus Sol. Por trás desse Papai Noel bonzinho, daquele Deus Sol lá da Babilônia, da Grécia, dos Medos Persas, do Império Romano, que introduziu isso no cristianismo, mas que não é de Jesus. Vocês estão vendo o perigo disso? Adorar um Papai Noel, o Deus Sol? Olha aqui. Então é assim que Satanás se manifesta. Ah, é um bom velhinho, não sei o quê. Então nós já falamos aqui de Adolfo Hitler, Sociedade Secreta Thule, né? E vamos pular isso aqui. Olha aqui o que está esse monumento lá em Eliat, na entrada de Jerusalém. Olha aqui esse monumento do esquadro compasso, as duas colunas, exatamente como o Silas tem lá no altar deles, de Jaquim e Boaz, aquelas duas colunas, eles colocam a pirâmide, esquadro e compasso, né? Aquela espiral aqui, igual tem o símbolo daquela Life Gospel, né? Da editora do Silas Malafaia, aquela espiral que tem no cemitério de Brasília, que é uma coisa que se usava no Egito. Então vamos ver aqui o que está escrito em Ezequiel 8, de 15 a 18. E disse-me, viste, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que esta? Deus exclamando para Deus ser a maior abominação. E Deus falou assim, ainda vai ver abominação maior do que estas? Aí ele mostra aqui, ó, e levou-me para o interior da casa do Senhor,
E eis que estava entre o templo do Senhor e o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles virados para o oriente adoravam o sol. A loja maçônica é construída virada para o oriente, de forma que quando o maçom entra, ele para e olha para a adoração ao Deus Sol e continua entrando na loja. Então, é uma relação absoluta com o Deus Sol, adoração da maçonaria, né? Então, cerca de 25 homens de costa para o Senhor e com o rosto para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Hoje, o que mais tem dentro da maçonaria? Olha aqui, esses judeus não aprenderam a lição que está ali. Um montão de judeus lá dentro. O grupo principal são os falsos judeus, os sionistas, os falsos judeus que estão lá dentro. Que eles mesmo que criaram o holocausto, que mataram os judeus. Tá? Então me disse, vês isto, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que as tais abominações que faz aqui? Irmãos, o que é a casa de Judá? A casa de Jesus. Isso estava sendo feito dentro da casa de Jesus, da tribo de Judá. E Deus brigando com isso, ele não aceitava isso, tornando a irritar. Eles têm enchido a terra de violência e tornam a me irritar. Eles fizeram a Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, mataram Jesus, mataram os discípulos, mataram os apóstolos, com a igreja paganizada, fizeram a chamada Santa Inquisição, mataram os crentes que reuniam nos lares, a igreja de Cristo, né, que não reunia nos templos onde Deus não habita. É assim que o apóstolo Paulo também, da sociedade secreta lá, do rei Herodes Agripa, daquele grupo lá, daqueles judeus, ele participava matando os crentes, irmãos, a igreja de Cristo nas ruas, nos lares. Ele não entrou dentro do templo algum para matar os cristãos, não, porque os cristãos verdadeiros não reuniam nos templos. Não é? Então, isso é uma coisa muito óbvia para a gente entender. Eles enchem a terra de violência. Quem controla o tráfico de droga internacional? Maçonaria. Quem faz as guerras? Maçonaria. Quem controla as armas? Maçonaria. Então, quem controla todas as religiões? Maçonaria. As sociedades secretas. É um troço. E Deus disse, eles têm enchido a terra de violência e tornam a me irritar. Eu sempre digo isso, irmão. Irritar qualquer um de nós é fácil. Mas esses homens conseguem irritar o Deus de profunda bondade, amor e misericórdia. Eles a chegar o ramo de acacia ao seu nariz. É o funeral maçônico, que o maçom lá no debate, quando nós estávamos na Rede TV, não teve vergonha de confessar que isso é o funeral maçônico. Ele disse que não sabia o que era. Aí perguntaram ao Abimael, o Abimael foi lá e disse, eu sei o que é exatamente isso. O Pedrosa leu em Ezequiel 8, é o funeral maçônico. Foi um negócio assim, muito triste, né, irmão? Que Deus tinha mostrado lá. Aí Deus no final diz, olha, o meu furor está diante, por isso também os tratarei com furor. O meu olho não poupará e nem terei piedade, ou seja, eles não vão passar desapercebido diante dos olhos do Senhor. Ainda que me grite aos ouvidos, com grande voz não os ouvirei. Não é? E tem lá esse vídeo no nosso site, eu vestido com aquela roupa preta horrível da maçonaria. Né? Então a maçonaria adora o Deus Sol. Olha aqui escrito no livro de Albert Pike. Eu, quando não tinha esse livro, as pessoas, prova, Pedrosa, prova. Eu fui dos primeiros que tem aqui, nem o Abimael, que estava no grau 33, conseguiu pegar esse livro. Deus colocou por um milagre esse livro na minha mão, do pastor Paulo Pimentel. Está escrito assim, o maior maçom de todos os tempos, no livro Moral e Dogma. A maçonaria adora a natureza, especialmente o sol, página 718, no 28º grau, página 718, 776, no 28º grau, página 643, 644, 672, várias vezes ele menciona isso. É o Deus Baal, aquele Deus que Deus abomina. A maçonaria adora isso. Está escrito em Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais a criatura, quer dizer, o sol, a luz, os homens e animais, do que o Criador. E serviram mais a criatura do que o Criador. Está vendo aqui? Como esse aqui está falando sobre aquele
fato dos homossexuais. E quando você vai ver lá em Levítico 20, 18, 20, 22, ele diz, esses que deitam varão com varão, ele está falando dos adoradores de Moloque, esses adoradores do Deus Sol. E aqui, você vê, isso é lá no Antigo Testamento. Aí quando você pega o apóstolo Paulo falando aos romanos, ele está dizendo, esses que inverteram a verdade de Deus em mentira, que deram o uso contrário da natureza, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, né? E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, honraram mais a natureza, o sol, a lua, as estrelas, os animais e até o próprio homem do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, quem foi isso? Adoradores do sol, aqueles adoradores de Moloque, que praticavam homossexualismo, que é esse bode andrógeno Bafomete, irmão. Você vê que é tudo a mesma coisa, Baal, Moloque, Bafomete, tudo a mesma coisa, que está por trás desse Papai Noel. Por isso que a palavra de Deus diz, eles têm uma mesma ideia. Não é? Então é isso que nós queremos concluir aqui. Hoje, a partir de amanhã, nós estaremos falando sobre a data do Natal, e depois nós vamos mostrar o calendário. Isso vai ser muito importante mostrar detalhadamente como foi o recenseamento que aconteceu lá com Jesus, considerar os fatores geográficos lá, aí depois a gente entra aqui na árvore, tá? Aí depois da árvore nós vamos estudar algumas outras detalhes, né? O Odin, quem era Odin, a idolatria do presépio, dos reis ou dos magos, a mentira acerca dos reis magos do Oriente, que o Silas falou lá, que era pessoal da elite, quer dizer, da elite que ele disse, eram os maçons da época, né? Aquelas pessoas. Então, as guirlandas, aí no final nós vamos caminhando a comercialização, como lidar com o Natal no trabalho, o posicionamento diante do Natal, como nós temos que fazer, a glutonaria, e essas orientações aqui sobre o Natal, como a gente deve administrar esses fatos no nosso dia a dia, não é? Então, amanhã nós estaremos continuando esses fatos, e nós estamos todo esse sistema religioso que existe no Brasil, né? Quem está por trás desse sistema religioso, que nós mostramos se tratar da maçonaria. Eu agora quero franquear a palavra aos irmãos que queiram fazer algum comentário aqui. Nós temos a Carla aqui, o Danilo Melo, o Fábio Assis, o Fernando Debones, o Luiz Felipe, o Nelson Viana, a Pati Oliver, né? E o irmão Carlos. Eu quero saber, os irmãos estão à vontade aí para fazer algum... Irmão, tudo bem com vocês aí? Graças a Deus. Pedrosa, é bem isso mesmo que você fala. O Papai Noel, ele foi inventado para substituir o nosso Papai do Céu. Porque, ó, naquela musiquinha fala assim, ó. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Então já é a dica, é inventado para substituir o Criador. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. É bem lembrado aquilo que eu falei, que ele veio substituir Jesus. Na loja maçônica, ele substitui o primeiro vigilante. Ele é o primeiro vigilante. Quando falta o grão-mestre, ele que dirige a loja. Ele está nessa posição de extrema importância na loja. E aqui fora, ele substitui o grande mestre Jesus. Entendeu como funcionam as coisas, irmão? Uhum. Então, isso não é inocência do Papai Noel. As criancinhas, se você ama seu filho, irmão, conta a verdade para ele. E é assim que a igreja paganizada, a apostasia da fé, que a igreja vai se... O Silas Malafaia, rapaz, ele está igual o Bispo Macedo, cada vez mais eles assumem Satanás na vida dele.
adorar o Natal, pode fazer assim. Na Bíblia mostra que Jesus adorou, que tinha a celebração do aniversário de Jesus. Nunca celebraram. Quando celebraram o aniversário de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de Jesus? Em lugar nenhum comemoraram isso. Então isso é paganismo. Quem comemorava, as festas que tiveram comemoração de aniversário na Bíblia, uma foi com o faraó no Antigo Testamento e outra foi no Novo Testamento com o rei Herodes. E foi com sacrifício de crianças, irmão. Foi com sacrifício de criança. Foi sacrifício de adulto. É sacrifício de seres humanos. Então mostra que eram festas satânicas. E como a adoração do Deus Sol era uma festa satânica, e o que eles faziam na Páscoa? Tinha a Páscoa normal, a gente também vai falar sobre Páscoa aqui num tempo, como nós estamos falando do Natal. E tinha a Páscoa pagã, que era 1 semana ou 2 semanas depois. E nessa Páscoa pagã, eles sempre ofereciam um sacrifício a uma pessoa. E nessa época que Jesus foi oferecido em sacrifício, irmão. Jesus foi sacrificado ali, um sacrifício humano. Entendeu? O Deus Sol. É isso mesmo, irmão. Inclusive na Igreja Católica, sempre quando eles pintam o quadro de Jesus Cristo, fazem aquelas imagens, sempre pinta aquela auréola em volta da cabeça dele, que nada mais é que a representação do Deus Sol, né, irmão? Mostrando que eles estão adorando de verdade, que não está adorando Jesus coisa nenhuma, está adorando Deus Sol. Hoje o padre, quando ele vai fazer a ceia deles lá, que nós chamamos, que é a hóstia lá, ele não coloca, a cruz não é mais a cruz, é um sol, é uma haste com um sol, irmão. Eu mostrei aqui ontem, não sei se o irmão viu. Eu vi. Pois é a adoração ao sol, se você botar, já não aparece nem mais a cruz, porque antigamente eles botavam assim, a cruz com os 3, 4 tracinhos do sol. Aí depois foram aumentando para 8, 10 tracinhos. Hoje tem uns 1000 tracinhos ali que você só vê o sol, não vê nem mais a cruz. Você vê como as coisas são maliciosamente programadas pelo catolicismo para enganar as pessoas lá dentro. Eu fico com pena dos católicos, irmão. Quando nós falamos essa verdade e contamos essas coisas, é porque nós amamos os católicos que estão lá enganados. A gente tem que abrir os olhos, pelo amor de Deus. Ver que aquilo é adoração ao Deus Sol, como eles introduziram o Deus Sol e jogaram o nascimento de Jesus para 25 de dezembro, tentando enganar. Mas os escolhidos de Deus não enganam. Nós vamos mostrar amanhã, nós vamos falar sobre a data. Eu estarei viajando essa madrugada para Vitória, né, lá no Espírito Santo, e estarei transmitindo aos irmãos, né, através lá de Vitória. Então nós vamos continuar esse estudo de lá. Vou levar o nosso notebook, estaremos transmitindo aqui. Hoje o inimigo trabalhou aqui de forma violenta para nós não entrarmos no ar, mas entramos e estamos continuando o trabalho para os irmãos verem quanto que o inimigo quer impedir você de ter essas informações, irmão. Como que ele trabalha, irmão. Hoje nós ficamos aqui 1 hora batalhando com o computador principal, com o notebook, para botar no ar o sistema. E graças a Deus conseguimos. Mais uma coisa assim do inimigo. E ele não quer que o povo conheça a verdade, que o povo seja liberto. Ele quer que o povo permaneça no engano. E assim nós mostramos como eles publicam livro e revista, é só para enganar, roubar o teu dinheiro e não te ensinam nada. Não é como eu mostrei a revista aqui da Escola Bíblica Dominical do Silas, de seitas e heresias. Não tem uma verdade ali. Ele fala sobre todas as seitas e heresias criadas pela maçonaria e não fala o nome dos seus fundadores, todos maçons, grau 33. Então, isso ele pensa que está ensinando uma verdade, mas ele está levando a mentira, o engano às pessoas. Né? Mais algum irmão quer falar algo? Deseja falar alguma coisa? O irmão Fernando Debones colocou uma coisa aqui no bate-papo. Sim. Se ele conhece o pastor do Cenáculo da Fé, que tem pregado contra a maçonaria e ocultismo das igrejas, cantores, etc. Não, qual o nome desse pastor? O Cenáculo da Fé é de onde? Rio, São Paulo? De onde que é? De São Paulo. Eu vou procurar conhecer o trabalho dele, né?
mas é uma informação muito boa. Então vamos ver aqui do Cenáculo da Fé, né? Que bom, ele está dizendo aqui, ó, pergunta a alguém, o Pedrosa, se ele conhece o pastor do Cenáculo da Fé, que tem pregado contra a maçonaria e ocultismo das igrejas, cantores, etc. Ele mora em São Paulo. Ele denuncia tudo do R.R. Soares, do Malacraia, né? É isso mesmo, Malafaia. Vou pegar o nome dele. Ele é bem austero, é incisivo, né? Então, nós precisamos de pastores assim, que vieram como Jesus para desfazer as obras de Satanás, e não para concordar com essas obras. Então, nós queremos pedir a Deus que dê discernimento ao povo de Deus para ouvir essas pessoas que estão pregando o Evangelho, falando a verdade. Mais algum irmão quer se pronunciar, falar mais alguma coisa sobre o Natal, trazer uma contribuição? Aqui, a irmã Beth Oliver, né, está perguntando como fazemos para ter o Senhor em uma palestra aqui no Rio de Janeiro. É fácil, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Ou ver um fim de semana aí para a gente sair, mas eu tenho tanta coisa para fazer, irmãos. Aí o site, eu estou dizendo, eu montei o portal novo em dezembro, e até hoje eu não consegui atualizar o site ainda, todos os arquivos. Eu vou passar agora alguns dias em Vitória, mas vou ter tanta atividade, participar de formatura lá dos formando dos SETs, né? Vou até mostrar aqui. Não sei se está aqui ou ficou no outro computador, né? Estou trabalhando aqui no notebook, acho que eu não passei para cá. Do Seminário Teológico Espírito Santense, do pastor Leopoldino. Amanhã eu estarei sendo paraninfo lá desse seminário, né? É uma benção esse grupo, são pastores sérios, né, onde se prepara pastores mesmo para fazer a obra de Deus. E eu gostaria de ter tempo também para dedicar às outras coisas. Eu ter 35 anos de formado em medicina, meus colegas estarão reunindo lá em Vitória, eu vou estar com eles também. Mas o tempo, irmã, a gente faz e procura fazer o que é melhor, né? Para honrar e glorificar o nome de Deus. Esse é o pastor Daniel Batista, eu entrei aqui a hora da verdade. A questão é essa! Esse é bom. Tem que interromper não tem? Esse daqui é. Deveria ser de grátis. O Cenáculo da Fé... Sem criar instituição e ligação com o Estado. Mas por que tem instituição e ligação com o Estado? Porque é onde o dinheiro entra. Tá vendo? Então, meu irmão aqui nessa igreja que é contador. Ele é Daniel Batista, irmão. Ele é muito bom, é esse mesmo. São um dos poucos que tem aqui. Eu quero ver se eu consigo entrar em contato com ele para a gente conversar. E ele já foi processado, porque não sei o quê. E ele falou e prova. Eu chego junto com ele, porque denuncia, né? Isso, o irmão passou o link aqui de um sermão dele, é Daniel Batista, falando de maçonaria, do tráfico de drogas, dos políticos. Ele pega muito esse lado dos políticos evangélicos, tudo envolvido com corrupção. Tudo que eu digo assim no sentido genérico, né? Mas cada um tem a sua partezinha, se é omisso, ou se é conivente, ou no mínimo lá dentro da maçonaria. Então a maçonaria é um dos meios mais corruptos, né? Então é isso, Pat. Você pode enviar um e-mail para a gente marcar aí, ver se consegue juntar umas 2 ou 3 igrejas para a gente fazer um grande evento, né? E levar esse povo todo para a gente reunir junto aqui. É lá em Campo Grande, Pat, a igreja, onde que você pretende fazer o encontro? Então, em Campo Grande, lá, né, que você de lá, a gente combina e faz lá, em nome de Jesus. Agora, para o início do ano,
eu estou com um compromisso aqui em Niterói, né? Nós falamos em salão de festa, irmã, em montes, na rua, nós pregamos, já fiz palestra na rua, o pastor não deixou falar a verdade, falei, eu não falo a metade das coisas aqui não. Nós fomos para o meio da rua e fizemos o estudo 4 horas, uns trouxeram sanduíche, trouxeram refrigerante, trouxeram pão, e nós comemos, e mais não sei o que, refrigerante, e depois nós fomos lá para uma churrascaria e terminamos lá à noite. Mas nós não deixamos de falar a verdade, não. Porque o cara lá recebia grana da maçonaria, não queria, ele deixou falar, até o Rubens Sodré deixou pregar na Igreja Batista lá. Mas aí todas as coisas, no dia que for falar de maçonaria, ele que foi criar casa. Não, você vai poder falar isso. Fala, olha, tu vai falar no inferno, porque eu vim falar aqui o que Deus mandou. Eu não vim falar aqui o que os homens mandam. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, com a verdade, com o próximo. Não pode falar que não. Então vou ali fora, embaixo da árvore, igual Jesus fazia. Abri o porta-malas do carro, abri o notebook, comecei a distribuir CD. Ah, doutor, então faz a palestra aqui pra gente, irmão. Durou de 5h30 da tarde, de 3h30 da tarde, foi até acho que às 8h30 ou 9 da noite. Aí escureceu, foi ficando escuro, aí nós fomos embora. Mas foi uma benção, foi uma experiência maravilhosa. E aquele homem vai pagar diante de Deus. Ele quer ouvir mentira? Eu vou ouvir no inferno mentira. Não é? Aqui, quando tiver a igreja pagando lá, o menor, sem o mínimo respeito às ovelhas dele. Não, você não pode falar a verdade aqui. Não, eu falo, o que é isso, cara? Um velho de cabeça branca, que eu dei um sabão nele, que ele, quando chegar lá no inferno, ele vai lembrar, se ele não se converter a Jesus Cristo. Não é? Próximo. Ou tem mais algum irmão que queira fazer mais algum comentário? Irmão, Oi. e como é difícil a gente se desapegar dessa cultura do Natal, do aniversário, né? E porque eu fico pensando, é uma coisa muito arraigada já, né? Já é um software que a gente tem embutido na gente, né? Assim como é difícil tirar alguém da igreja católica, irmão Pedroso. Eu vejo minha mãe, eu prego a palavra de Deus, eu mostro na Bíblia, mas eles são cegos, irmão. Eu mostro as passagens, mas eles falam o quê? Que eles não estão cultuando imagem, que é que nem você põe uma foto do seu filho na sua carteira e vem com aquela ladainha, Você não sabe? viu ali em Salmo 115 que nós mostramos agora, que nós lemos há pouco, uns 10, 15 minutos? Esses que adoram ídolos é um castigo de Deus. Eles se tornariam como os ídolos. Eles têm olhos, mas não Já conseguem ver, mostrei essa têm passagem nariz, pra ela. mas não cheiram, têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés e não andam. É o maior perigo adorar ídolo, principalmente adorar o sol, esse Deus Baal, adorar Papai Noel. Então isso nós temos que deixar muito bem claro aqui, que a adoração a Papai Noel, a adoração a Deus Sol, e não tem nada a ver com o cristianismo, com Jesus Cristo. Isso tudo tem a ver, Papai Noel, com o capeta, com o diabo, Satanás, o que queira dizer, qualquer nome. Mas com Jesus Cristo não tem nada a ver. Isso é a adoração do Deus Sol, a adoração do Deus Baal, do Bafomete. É isso tudo que a gente está claramente mostrando aqui, que foi introduzido, isso cultuava isso 2000 anos ou mais antes de Jesus nascer, esse Deus Sol, e a igreja paganizada, a igreja de Constantino, introduziu essa desgraça dentro do cristianismo para dizer que era de Jesus. Mas a igreja de Cristo nunca aceitou isso, irmão. Nunca aceitou Baal, porque ela sempre cultuou dentro dos lares. É isso que nós mostramos aqui. A igreja de Cristo, ela nunca viveu dentro desse templo onde Deus não habita. Isso que é a coisa bonita que nós redescobrimos, e com o tempo, com paciência, nós vamos mudar isso aqui. Eu só queria mostrar aqui, deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui, olha. Eu vou abrir só alguns versículos para os irmãos acompanhar aqui comigo. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Só para os irmãos verem isso que nós estamos falando sobre o Deus Baal. Olha aqui, eu vou ampliar um pouquinho para ficar melhor para os irmãos. Opa, pulou aqui. Para os irmãos lerem. Tá. O negócio aqui tá ruim. Espera aí.
Deixa eu fechar e abrir de novo. Fechar e abrir de novo. Que tá. Vamos ver aqui. Espera aí, eu vou ampliar aqui para as letras ficarem maiores, para os irmãos poderem acompanhar, tá? Eu já vou compartilhar a tela. Aqui, ó. Vamos ver aqui alguns versículos sobre essas coisas do templo, mostrando que Deus não habita nesse templo feito por mãos de homens. Tem estudo sobre isso, irmão. Às vezes a gente fala e as pessoas perguntam todo dia, mas pega aqui, vai ler lá na palavra de Deus. Está aqui, ó. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é? Então, quem para ter o ser de Jesus tem que ter o Espírito na carne. Romanos 8:9. Não é? Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Por isso que a palavra de Deus ensina: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai o quê? Em espírito e em verdade. Não é em Deus Sol, nem em Bafomete, nem em imagem, nem em escultura, nada disso. Nós não precisamos de ídolo, nem imagem, nem os verdadeiros. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Quais? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos falar em 1 Coríntios 6,19. Eu sempre cito esse versículo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, irmão. Nós somos templos, somos morada de Deus. Deus nos constituiu pedra fundamental, pedra da igreja de Cristo. Nós somos pedra, o fundamento é Jesus, que ele é a cabeça, e nós somos o corpo. Assim como Jesus é a pedra angular, é a cabeça, nós somos o corpo. Por isso que ele disse para o Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: tu és Maria, o João, o Antônio, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Deus habita em nós, mas nós somos, e esse Espírito é de Deus. E quem não tem esse Espírito de Deus não é de Deus. Tem que ter esse Espírito de Deus. Ele habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora o versículo de Mateus 12:6, né? Pois eu vos digo, que está aqui quem é maior do que o templo. Quem disse isso? Jesus. O templo, ontem entrou uma pessoa desesperada, a gente falando de Papai Noel, não do templo, fez 10, 15 perguntas. Irmãos, já está tudo lá no site, nós temos estudos sobre isso, sobre o templo, Deus não habita em templo feito por mão de homem. E Jesus dizendo, ele é mais importante do que o templo. Mas essa religião paganizada, que a maçonaria paganizou, essa religião do catolicismo paganizada desde Constantino, ela vem dando importância ao templo, E Jesus é mais importante que o templo. Ele é o Espírito, não é o templo de barra tijolo que habita dentro de você. O que habita dentro de nós é o templo do Espírito Santo. E Jesus disse, eu sou o templo que caiu e foi reerguido ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Por isso ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo, né? Agora, em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus afirma isso várias vezes na Bíblia, gente. Não tenho que questionar isso, que duvidar disso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Atos 17:24. Ele habita dentro de você. E a maçonaria sempre ensinou que um templo que é importante para você lá dar dinheiro no templo, você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que sacrificar, entregar carro, entregar tudo, para juntar dinheiro para o anticristo, para Satanás dominar o mundo. E o evangelho é de graça, receber de graça dar, para você ver. Essa igreja paganizada aí não segue a palavra de Deus. Agora vamos ver lá no Antigo Testamento, 1 Reis 8:27,
Salomão falando lá sobre o tempo, né? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Mas você, meu irmão, você é o templo que consegue conter Deus, o Espírito Santo. Nem os céus, nem esses templos feitos de barro, tijolo, de cimento, de não sei o que, Deus não habita lá. Isso não pode conter Deus. Agora, você pode conter Deus através do Espírito Santo dentro da sua vida. Isso que é a diferença, que é o mais importante, ninguém nunca ensinava. Que você é a coisa mais importante desse mundo. É com coisas, se Deus, se Jesus, quando viesse aqui na Terra, ia levar lá para o céu o Vaticano, ia levar os templos lá da Grécia, os templos lá do Egito, não sei o quê. Deus vai levar a você, irmão. Você que é a coisa mais preciosa, você que é a igreja de Cristo. Esquece esse negócio de templo, para com isso. O Satanás enganou as pessoas com a igreja paganizada há muito tempo. Pastor, ele tem que ser pastor de ovelha, não é de templo. Você pode reunir até lá num lugar pequeno, embaixo de uma árvore, ou numa casinha, num galpão, algum lugar, mas tem que ter consciência que o que é importante para Deus é o templo. E você quer essa coisa preciosa. Nós estamos valorizando isso de novo. Ah, não, mas você tem que dar dinheiro. Se você não der dinheiro, você não é importante. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Imagina o orgulho deles. Olha aqui, Jesus, como esse templo é tão precioso, como esse templo é bonito. Olha como esse templo foi construído assim, falando aquelas coisas todas, imagina. Aí Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo físico mesmo foi derrubado no ano 70, desapareceu. Ninguém nunca mais o construiu. E Deus não mandou a igreja dele construir esse templo. E sumiu a arca, e Deus falou: não façais outra cópia. E o povo na época ainda não tinha entendido que Jesus era o templo que ia cair e reerguer o terceiro dia. Então o templo que nós referimos é Jesus Cristo, ele que é o templo precioso, e nós somos o templo do Espírito Santo. Agora em Mateus 16, 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja, tá? Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Eu só coloquei esse versículo aqui que eu achei interessante. E quando a gente fala de religião, em Tiago 1,27, diz: a verdadeira e pura religião, a religião imaculada, para com Deus o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. E Jesus é aquele que ressuscitou e nenhuma corrupção viu. Está vendo como é um pouquinho interessante nós falarmos aqui sobre as coisas de Deus, como é interessante mostrarmos que é perfeito. Ele não só fala que a religião verdadeira é afastada da corrupção, ele também mostra que ele não foi corrupto, né? E o Natal está todo envolvido com esse paganismo, é uma mentira, e Satanás é o pai da mentira, e isso nós não aceitamos, não é? Não sei se os irmãos têm mais algum comentário a fazer aí. Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Então nós vamos caminhando para o encerramento, irmão, que está muito tarde, ainda vou preparar a minha mala daqui a pouquinho para eu viajar. Ver se eu consigo dormir 1 ou 2 horas ainda, né? É essa a nossa luta, né? E chegar amanhã, já tem atividade lá de manhã, vou tentar fazer alguma coisa. Então, vamos pedir o irmão que está aqui com o microfone, né? O nosso irmão, tem aqui o Felipe, o Carlos, não sei se está por aí ainda, o Carlos, tem a irmã Carla. Cadê os irmãos que estão por aqui? O Carlos? O irmão aí, apareceu aqui o Felipe, estava lá escondido, né, Felipe? Vi quando entrou, como é que tá, meu irmão? Ah, você também faz isso, rapaz?
Isso faz mal à saúde, rapaz. Isso, que beleza. Olha lá, patroa. Tudo bem com vocês? Isso. Guarda um pouquinho aí para mim, viu? Assim que terminar o Hangout, eu vou chegar virtualmente aí nessa mesa e vou acabar com tudo. E esse garotão, opa, olha o beijinho do tio, ó. Cadê meu beijinho? Ei, garoto, que benção. Isso, olha lá. Que ótimo. Você está sem microfone, não estamos te ouvindo, não. Pode falar. Tchau, doutor Pedroso. Isso, tchau. Tudo bem? Tudo bem. Você tá bonito, rapaz. Se essa camisa você pegou é do seu pai, é? Não, não é do seu pai, não. Essa camisa é muito bonita. Não é? Garota. Que bom, irmão. Estamos com saudade de vocês. Esperamos em breve ter um outro encontro aí no sítio para a gente poder praticar essa comunhão, né? Exatamente. Realizar mais algum batismo. Olha lá, está feliz da vida, batendo palma. Isso aí só vai dormir lá para meia-noite, acostumou. O Hangout está esse aí é o novo internauta, né? Faz parte da vida. Então, vou aproveitar, irmão, que você chegou agora aqui, se orar e agradecer a Deus esse estudo que nós estamos fazendo aqui sobre o Papai Noel, né? Mostrando como por trás desse homem bom velhinho tem o Deus Baal, o Deus Sol, que já era cultuado desde lá do Egito, aí veio pela Medo-Persa, pela Grécia, e em Roma introduziram isso dentro da igreja romana, né? A igreja paganizada, para dizer que fizesse parte da igreja de Cristo, mas isso nunca fez e nunca fará parte da igreja de Cristo. Não tem nada a ver Papai Noel com Jesus Cristo, com a árvore da deusa Zerá, com sacrifício de crianças. Então, isso nós estamos deixando muito bem claro aqui nesse estudo, detalhadamente, e espero que amanhã talvez eu tenha oportunidade de colocar algum vídeo sobre Natal também, que nós temos muito. E ontem nós batemos um recorde, irmão, de 608 mil links. E hoje foi uma dificuldade, batalhamos quase uma hora aqui para botar o programa no ar. E o inimigo trabalhou do notebook, daí tentamos o outro computador. E, para honra e glória de Deus, conseguimos botar o programa no ar. Mas vamos melhorar cada dia mais, para cultuar o nome de Jesus, para mostrar que Jesus Cristo foi um homem que mudou a história entre antes e depois. Ele nunca matou ninguém, nunca esteve envolvido em corrupção, ele nunca falou para mentir, ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Então, sou um homem, por que eu vou assistir um bandido daquele no Albert Pike, que faz guerra, que manda matar, e que trabalha com drogas, com um negócio desse do capeta, irmão? Nós temos que seguir esse Jesus, que muda a história desse país, um Jesus maravilhoso, cara, que cura, que liberta e, sobretudo, que salva. Então, é isso que nós precisamos fazer nesse país maravilhoso e no mundo, irmão. É seguir um Deus que tem os melhores conselhos do mundo. Agora, você vê a pessoa que está dentro da palavra de Deus, desse templo onde Deus não habita, está lá junto com esse satanismo de Albert Pike, totalmente incompatível com Jesus Cristo, adorando o Deus Sol, que mata, que sacrifica a criança, que rouba, que adultera, que tem homossexualismo, prostituição. Pelo amor de Deus, isso só tem um nome para isso: apostasia. E Jesus disse que isso ia acontecer, e sem isso ele não voltaria, porque isso é uma profecia, que as pessoas iam se arrebentar com esse bode Bafomete, como os judeus lá na Segunda Guerra Mundial, e que vai ser repetido na grande tribulação, mas vai ser muitas vezes mais o sofrimento, que Jesus disse em Mateus 24, no sermão profético, que vai existir sofrimento como nunca existiu e jamais existirá. Então, em breve, a terra vai passar por um sofrimento muito grande. Esses adoradores do Deus Sol, esse Bafomete, vai arrebentar com eles. E Deus diz que vai colocar os corpos, os ídolos dele, diante dos seus ídolos, para que eles saibam que o Senhor é Deus. Aí esses judeus sionistas que estão lá nessa desgraça toda, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. Está lá em Zacarias 12, 13, escrito há 2.600 anos. As profecias de Daniel
escrito há 2.600 anos. Nós estamos vivendo o período do pé de barro e enxofre, né, de barro e ferro. E Jesus virá agora como a pedra angular e acaba com essa estátua. Então nós estamos esperando a vinda desse Cristo maravilhoso, né? Aí ele vem arrebatar o pouco que tem aqui da igreja dele, mas vem com certeza. Se cumpriram todas as profecias até aqui, por que não vai cumprir essa, que ele vem arrebatar a igreja? Não é? E Satanás está desesperado, que já está começando a contar com a gracinha dele. Ó, os discos voadores vão aí pegar umas pessoas cheias de luz. Os zumbis estão levantando os cemitérios para ver que os mortos estão ressuscitando. Então vamos estar preparados para essa vinda de Cristo. Não vai demorar, é em breve, e que possamos todos estarmos preparados. Nós estamos voltando a esse ministério que Deus está nos dando, de voltar o culto nos lares, a igreja nos lares, como a igreja primitiva que no tempo de Jesus, ele nunca habitou a igreja de Cristo nesses tempos, onde Deus não habita, e ninguém tinha coragem de pregar. Eu falei, eu vou comprar essa briga de novo, como eu comprei esse negócio de maçonaria, de satanismo, de Baal, de traduzir que maçonaria é satanismo, sacrifício de criança. Nós compramos essa briga, eu comprei essa de novo, está lá na palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Pastor é para cuidar de ovelhas, é para cuidar de templos onde o Espírito Santo habita. Não é para ficar vendendo o evangelho, indulgência. Essa igreja paganizada que está aí, esse modelo de igreja paganizada, de pastores paganizados, que eu chamo de falsos profetas. Então isso tem que acabar, irmão. Se não acabar, você sai fora, você vai para a tua casa, para o teu lar. Deus é promessa de Deus em Ezequiel 34. Se os pastores dele não pastoreassem mais, que só gostavam de pastorear a si mesmo e as ovelhas gordas, que Deus mesmo iria nos pastorear. Então não tem nada para nós ficarmos desesperados. Ezequiel 34. E Deus fala em outras situações também, que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Porque esses pastores de Deus, ele diz, eles estão pastoreando a si mesmo. E eles não gostam da ovelha pobre, da doente, da que tem problemas. Ele gosta da ovelha gorda. E da ovelha gorda ele come a pele, a lã, e até as unhas, a carne, tudo da ovelha. E a ovelha que tem que dar a vida pelo pastor. E ao passo que o pastor verdadeiro, ele é que dá a vida pelas ovelhas. Vamos inverter essa história que está aí, irmão. Estava tudo paganizado. Então Deus nos está permitindo voltar à igreja de Jesus, a igreja da Bíblia. É isso que nós pregamos. Nós não pregamos nenhuma novidade. Nós pregamos a igreja de Cristo. A igreja está deixando essa igreja da apostasia, essa igreja da maçonaria, essa igreja do satanismo, essa igreja paganizada de Constantino, deixando isso tudo para trás. Vão voltar o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus Cristo, a igreja de Paulo, não a igreja de Saulo ligada à sociedade secreta. Então esse é um grande ministério que Deus nos está dando, e está dando um retorno muito grande. Ontem só aqui nós tivemos, irmãos, 602 mil links. Nós estamos falando para, não sei, 180 países. Eu não sei, um negócio assim milagroso. Então você, onde estiver, que você tenha aberto a porta do teu lar, irmão, tenha certeza, você está voltando para a igreja primitiva, a igreja de Cristo. Faça como Jesus disse, o meu lar, a minha casa não será casa de comércio, a minha casa será casa de oração. Então, essa casa, como nós estamos vendo aqui, a dos irmãos, está aqui a do Felipe, estão vendo aqui a do irmão Adrian, a do irmão Carlos, né? A minha casa. Isso Deus transformou em casa de oração. O Espírito Santo habita aqui dentro de nós, irmão. Esse cantinho onde você mora aí, Felipe, é precioso, esse lar gostoso, bonito, que está com sua família. O irmão aqui, Carlos, os outros que aqui a gente só está vendo a imagem, ou estão escurecidos, né, sem a câmera. Deus habita nesses lares de vocês, irmão. Vocês são muito preciosos para Jesus. E a igreja, a coisa preciosa de Jesus aqui na terra é você, que é o templo do Espírito Santo. E essa igreja paganizada falou, não, o templo onde você tem que ir lá, você tem que entregar dízimo, você tem que sacrificar. Não é isso que a Bíblia fala. Jesus disse que ele do Senhor é o templo, que ele é o templo que caiu e foi reerguido. É esse templo que nós damos ênfase, é esse templo que nós pregamos e adoramos.
Estão longe desse templo, irmão. Por isso aqui no Brasil já existem 6 milhões que abortam. Estamos cansados de Valdomiro, de Silas Malafaia, de Bispo Macedo. Esses homens entregam ao satanismo da maçonaria e não falam contra Satanás, irmão. Não vieram para desfazer as obras de diabo. As pessoas que conhecem um pouco de Bíblia, e lá no templo deles, onde Deus não habita, eles não ensinam Bíblia. Porque se ensinar a Bíblia, como está em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, porque tu, pastor e sacerdotes, recusaram o conhecimento, então a igreja de Cristo se perdeu. É culpa do Silas, do Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, todos os satanistas que estão lá servindo a Satanás na maçonaria e não pregam a palavra de Deus, só pedem dinheiro. Então o povo percebeu isso, graças a Deus, que deu o discernimento de espírito para essas pessoas e saíram. E não querem ficar servindo a Satanás. Leia a Bíblia, estuda, cuide do seu vizinho, do seu próximo, ore, abençoe a família, abençoe esse hangout aqui, chame teus vizinhos, teus amigos, divulgue, publique, porque nós estamos deixando aqui um estudo do Natal para ficar bem claro para sempre. Esse tal de Papai Noel bonzinho é o capeta, é Bafomete, é Satanás, é o Deus Sol, que nunca esteve ligado à igreja de Cristo. Foi introduzido pela igreja paganizada, isso que os antigos já adoravam. Ele não tem nada de bonzinho. Você, quando fizer alguma coisa para uma criança, dá um presente, você diz, estou dando em nome de Jesus. Porque aquilo que você faz em nome de Jesus, ele vai te reconhecer no dia do julgamento. Falou, olha, estive nu, ou estive preso, ou estive com fome, com sede, e tu me vestiste, me deste de comer, me deste de beber. Então, quem fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Você vai dar um presente para a criança, olha, estou dando em nome de Jesus, nem em nome de Papai Noel, de Baal, não. Estou te dando essa cesta básica aqui em nome de Jesus. Eu sou cristão. E pregar, agora como é que pode uma igreja escrito, Jesus Cristo é o Senhor, com a árvore de Natal lá dentro, a Deus a zerar, poste ídolo, irmão, onde sacrificavam criança embaixo desses ídolos. Então isso tudo nós temos trabalhado e Deus nos tem usado através de você e do seu lar para reorganizar a verdadeira igreja de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ia matar os crentes, ele não ia dentro dos templos, ele ia nos lares, ia nas ruas, como Estevão foi apedrejado, irmão. Então percebam isso, e quando o apóstolo Paulo reunia, é na casa de Áquila, é na casa de fulano, na casa de outro, porque não ia para os templos. Jesus, quando abriu a Bíblia lá e pregou lá em Isaías, disse, olha, aqui se cumpriu, eu sou o Messias. Eles nunca mais deixaram ele falar no templo, e quando ele chegou lá no templo e arrebentou a casa do meu pai, a casa de oração, não é casa de negócio, botou aqueles comerciantes, esses judeus sionistas, esses comerciantes, esses banqueiros aí, botou ele para correr. Então, essa é a igreja de Cristo, irmão. Você está nos dando a alegria de recuperar a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, essa igreja que sempre viveu nos lares, ela nunca viveu onde Deus não habita, e Deus habita dentro de nós, e você é a coisa mais importante aqui da terra, e Deus não vem buscar templo, não vem buscar denominação, não vem buscar falsos profetas, ele vem buscar você, que ele diz, tu és Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou isso diante do montão de cimento, não. Ele falou isso diante de um ser humano, que é você que feito em imagem e semelhança de Deus. Então você é a coisa mais importante, você vale mais do que todos esses templos com ouro, Senhor, aqui do mundo. Isso vai ser tudo jogado no lixo. Agora, a única coisa que Deus vai aproveitar aqui é você, que é o templo do Espírito Santo. Isso para Deus não serve nada. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não é? Então esse é o nosso evangelho, claro, simples e sincero, e conta a palavra, a verdade da Bíblia. Nós não inventamos nada, não existe nada novo aqui. O que existe de novo é que a igreja de Cristo acordou, esses falsos profetas vão enganar no inferno, estão servindo a Satanás na maçonaria, nunca tiveram nenhum artigo-fonte, e nós vamos continuar servindo o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eu peço que você, irmão Felipe, agradeça a Deus por ter essa promessa, cumprida a promessa, que os escolhidos dele não serão enganados, e que a igreja está voltando a reunir nos lares, que é a igreja verdadeira de Jesus, sempre foi essa, aquela igreja perseguida, discriminada, e se você abrir a Bíblia dentro do templo, for estudar o Evangelho, a igreja de Jesus, eles te põem para fora, como fizeram com todos nós aqui, ó.
Graças a Deus por isso, e nós não negamos Jesus. Agora, aqueles que estão lá dentro do templo negaram Jesus. E estão lá dentro do templo onde Deus não habita. Agora que caiu sua ficha, irmão, sai imediatamente desse sistema. Vem estudar a palavra de Deus com a gente, estuda, vem ensinar para a gente, põe os seus testemunhos, prega para o teu vizinho, para o teu parente, para a tua família, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Esse é o grupo das pessoas que estão clamando: Deus, eu quero uma igreja, eu quero a igreja verdadeira, eu quero a igreja de Jesus. Milhões de pessoas no mundo estão gritando: eu quero uma igreja. E Deus deu a resposta aqui. Nós estamos ensinando o que está na Bíblia. Não despreze o seu lar. É ali que a igreja de Cristo reunia. Não importa a sua simplicidade, o que seja. Procure trazer seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Ore ali, assista o culto junto com a gente e divulgue isso. E orem pela nossa liderança, pelo Áquel, por mim, pelo irmão Carlos, que está sempre aqui nos ajudando, o pastor Cláudio Guerra, e todos os outros irmãos com seus programas, a irmã Carla, que estão aqui dedicando seu tempo de noite para honrar e glorificar o nome de Jesus, para voltarmos ao verdadeiro evangelho. Nós estamos cansados desses falsos profetas aqui, ó, que nós ungimos esses falsos profetas com óleo de peroba na cara de pau deles, usar o nome de Jesus Cristo indevidamente. Ó. Aqui é óleo de peroba na cara de pau desses falsos profetas. Nós vamos estar sempre ungindo esses satanistas lá dentro da sociedade secreta que mataram Jesus. E baixe do nosso site www.sinceros.com.br o livro Desvendando as Trevas, que mostra que a maçonaria é a mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos que matou Jesus, os discípulos, os apóstolos, e continuou perseguindo a igreja de Cristo até hoje. Se existe a maçonaria dentro dos templos onde Deus não habita, porque Deus diz em Ezequiel 8, a coisa mais leviana, a maior abominação, está dentro da casa do Senhor. São esses que levam o ramo ao nariz, os adoradores do Deus Sol, que é o funeral maçônico. Então, para estes, sempre vai estar aqui o óleo de unção para eles dar cara de pau, até um dia que eles se converterem e conhecer o Jesus verdadeiro, e parar de vender porcaria aí em nome de Jesus. Porque o evangelho é de graça receber, de graça dai. Deus não habita em templo feito por mãos de homem, e o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, está indo aí nas suas casas, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como nós temos adorado, né? Deus tem sido muito misericordioso com esse ministério. Pedimos que Ele abençoe grandemente a sua família, que Ele venha ungir os umbrais da sua casa, os portais da sua casa, para quem entrar e sair daí seja abençoado, que seja a sua casa, um templo. Você é o templo do Espírito Santo, sua família, onde Deus vai habitar, e que esse lugar chame Casa do Senhor, casa de oração. Ore sempre, antes do almoço, durante o almoço, depois, é de manhã ou de tarde, ou você sozinho, com um grupo, esteja, como a palavra de Deus diz, vigiar e orar. Como o inimigo levantou hoje para derrubar o nosso hangout, mas em nome de Jesus nós lutamos daqui, o Carlos de lá, e entrou no ar. Entramos aqui da forma improvisada, num outro notebook, mas entramos e fizemos a obra de Deus para envergonhar Satanás e os inimigos dele. Porque nós, como disse a palavra de Deus lá em Apocalipse 3, né, que nós lemos ontem, versículo 9, que estes, né, nós somos, estes que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, mas que Deus os colocaria ajoelhado embaixo dos pés de Jesus, que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, nós somos a igreja de Jesus, não é? Então, orem agradecendo por isso, irmão Felipe, pelas casas, os lares no mundo inteiro que têm aberto suas portas para que Jesus seja cultuado. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo amado, muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui presentes, meu Pai, ouvindo a palavra, meu Pai, nos libertando, meu Pai, da prisão, meu Pai, da corrente, meu Pai, que prende nossos corações, meu Pai. Quebranta, Senhor. Quebra, meu Pai, todo laço, meu Pai, que esteja preparado, meu Pai, para o doutor Pedrosa, para o Áquio, para o Carlos, meu Pai, porque estamos, meu Pai, mexendo no sistema, meu Pai. E como o doutor Pedrosa tem falado, meu Pai, o homem não pode temer o homem, mas temos que temer a Deus.
Porque o homem mata uma vez a carne, mas nada tem para fazer. Antes tememos a Deus, porque além de matar a nossa carne, pode lançar nossa alma para o inferno. Então, irmão, que sejamos corajosos, não tememos nada, nenhum mal. Amém, Jesus. Possa proteger, meu Pai, todos aqui nesse hangout, todos que nos estão assistindo, que possam tirar as escamas sobre o Papai Noel, meu Pai, que é uma grande farsa do diabo. Está aí, meu Pai, para tirar o mérito de Jesus Cristo. Devemos adorar Jesus, nada além, a mais do que Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Livra do demônio do asfalto, de qualquer perigo, meu Pai. Que ele possa amanhã trafegar tranquilo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoe a todos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. E sempre é um motivo para a gente dizer, irmãos, que nós os amamos muito. Vocês são a igreja de Cristo, vocês fazem parte do meu corpo. E Jesus faz parte desse corpo através da cabeça. Ele é a cabeça, é a pedra angular. E nós somos a pedra dessa igreja. Ele te instituiu como pedra dessa igreja. Ele vai edificar. E ele é a pedra angular, a pedra base, que ninguém pode pôr outro fundamento, né? Então, muito obrigado por tudo, pelo carinho de vocês conosco e pelas orações. E continue pedindo a Deus para nos guardar, orando e pedindo a proteção de Deus para as nossas vidas e abençoando o programa de amanhã também, que possa transcorrer tudo da melhor forma possível. Eu quero agradecer a Deus sempre em primeiro lugar e dizer sempre, irmão, esse trabalho é da Igreja de Cristo. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Ninguém aqui é melhor do que o outro, né? Nós somos limitados, como dirá, nós somos fracos, mas tem um Deus que é forte, que vela e zela por nós, né? Nós somos aquela igreja de Filadélfia, aquela igreja que guardou a palavra e que não negou Jesus. Esses homens, todos na maçonaria, negam Jesus. Primeira coisa, de onde você vem? Eu venho das trevas, eu quero luz. Então você está dizendo, você está aqui dentro da igreja de Cristo, está nas trevas? Não, irmão. Eu estou aqui dentro da luz. E Jesus é a luz, né? Ele é a luz, ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém pode substituí-lo. Então nós estamos aqui nesse sentido. Carlão, tem alguma notícia aí para passar para a gente dos números? E hoje foi prejudicado, né, pelo nosso atraso, mais de 1 hora, irmão, para entrar no ar. E isso aí não pode acontecer mais. Nós vamos começar no horário sempre, 9 horas, ver se não deixa atrasar. E vamos ver se a gente termina no horário igual agora, meia-noite. Eu tenho que descansar, o povo de Deus também que trabalha no dia seguinte tem que descansar, não podemos esticar muito assim não. Tá bem? Amém, doutor. Nós agradecemos agora a audiência agora de 89.345 pessoas nos vendo online nesse exato momento. E acho que ele caiu. E eu agradeço a todos, a presença de todos aqui. Caiu, voltou. Deixa ele voltar para que ele possa ouvir. Olá. Foi quanto? 89.345 pessoas nos vendo, nos assistindo online hoje. Em 27 países, 27 países diferentes. Apesar do nosso atraso, o pessoal tem acessado, está nos vendo. Foi muito, muito bom, irmão. Porque o inimigo hoje trabalhou para não sair. Lutamos aqui com os 2 computadores, tentando conectar daqui e de lá. E graças a Deus conseguimos entrar no ar e foi muito bom, muito bom. Eu queria te perguntar, irmão, estou entrando aqui, por exemplo, com o seu nome, Adrian. Não tem como eu entrar com o meu nome ou botar a legenda aqui em cima, na frente, o Dr. José Renato Pedrosa, para quando for gravado as pessoas não confundirem. Isso vai dar no futuro, o pessoal está falando lá, é o Adrian, pode dar até problema para ele, porque eu tudo assumo, falo, né? Mas lá quando fica gravado o meu nome? Não, só fica gravado na hora do programa ao vivo. A pessoa que participa, mas no vídeo em si,
Por exemplo, se a pessoa pegar o vídeo e usar o seu vídeo, ele não fica registrado o nome, somente aqui na sala do ranking. Então, nesse ponto aí, Porque o eu irmão não pode sei ficar onde tem essa tranquilo. função, como a irmã Simone colocou, você pode botar uma frase aqui embaixo da tua imagem. Onde que está essa função? Então, aqui, por exemplo, o que a gente pode estar fazendo... Deve ser Google Effects. Não. Deixa eu te mostrar aqui na minha tela. É aqui, ó. Você entra aqui, ó, Hangout Toolbox. E aqui, E ó. abriu várias telas, né? Isso. Ele abre várias telas aqui. Aqui, ó. Você vai procurar essa. Deixa eu ver se aparece aqui. É esse aqui, ó. Esse primeiro que tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Qual? Esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui pra minha tela. Ó. Lower Third é o nome nome do aplicativo. Qual? Lower Third. Não, então tem que carregar esse aplicativo aqui no meu que não tem. Aqui em cima tem o microfone, tem a câmera, tem funções. Não é aqui no canto direito, bate-papo? Então. No brinco. Caí. Não, cai não. Pensei que tinha caído. Aqui no meu programa em cima está marcando assim, 3 espectadores. Não, aqui, esse aqui são os que estão nos vendo diretamente pelo site, tá? A análise que eu faço, ele leva em consideração todos os links que são transmitidos em todas as mídias, tá? Ele faz essa análise para mim, entendeu? Por isso que às vezes demora um pouco, eu não faço, porque ele não dá essa análise para mim em tempo real. Ele demora um pouquinho para poder fazer porque aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espectadores aqui. Aqui em cima só está dando 3. Então, para você ver, é porque o YouTube, o que acontece? O YouTube, ele não dá um dado de espectadores online preciso. Por quê? Porque muito da nossa audiência, eles não vêm diretamente pelo YouTube, eles nos vêm por exemplo, pelo Facebook, pelo Twitter, por blogs, por sites, onde as pessoas pegam o link, colocam lá, e quando a pessoa acessa o link, ele abre uma janelinha no próprio site ou blog ou no próprio Facebook e nos assiste por lá. Então esse dado o YouTube ele não contabiliza pra gente, entendeu? Ele não contabiliza pra gente. Então o que acontece? Só que através do dispositivo que eu utilizo, ele me dá um dado mais preciso, entendeu? Por quê? Porque aí ele consegue fazer essa coleta tanto dentro do YouTube, como dentro do Google, como nas outras mídias onde nós estamos sendo assistidos nesse exato momento. Porque tem esse botão aqui à esquerda chamado Cameraman. Aí ele diz aqui que você pode tornar visível, permite controlar quando cada participante é mostrado em sua transmissão. Sim, mas só que somente aqueles que estão aqui na sala nesse exato momento. Por exemplo, se eu ativar aqui, igual aqui, ó, você pode, não sei se você vai conseguir visualizar daí. Por exemplo, eu tenho aqui colocado, por exemplo, vou pegar o Felipe aqui de cobaia. Eu posso, como a gente está numa conta de administração, está pela conta do Acre, eu posso pegar, por exemplo, a câmera dele e desabilitar aqui da minha frente, entendeu? Como eu fiz agora. E eu posso habilitar ela novamente, se assim eu permitir. Para quê? Caso haja algum tipo de controle, para que a gente possa ter algum tipo de controle, por exemplo, às vezes pode acontecer algum acidente, alguém passar e ter alguma coisa, então eu tenho essa facilidade de desabilitar a câmera dele por um breve momento, até que se julgue apto para que possa ser mostrado de novo. Agora que apareceu aqui, ó, Hangout Toolbox, que você falou. Isso. Eu cliquei aqui à esquerda, aí abriu a janela aqui. Aí tem
a primeira imagem, né? Isso, a primeira coisa aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Lower third. Certo? Aí vem aqui, ó, lower third. Aí eu venho aqui, aqui tem duas linhas, certo? Aqui você vai colocar o seu, por exemplo, não vi. Qual o primeiro? O meu não abriu nenhuma tela aqui. O seu não abriu? Deixa eu ver. É o primeiro item, né? Isso, é o primeiro item aqui de cima. É então espera aí, deixa eu dar um ok aqui, ver se ele vai abrir. Eu acho que ele precisa de uma instalação a primeira vez. Espera aí. Isso, de repente ele vai pedir permissão para que ele possa... Isso aqui acho que você tem que pagar ou tem que registrar lá. Não, aqui eu fiz, não precisa porque aqui eu tenho. Tu pode ver que aqui, ó, aqui tá ativo, eu não paguei nada. Ó, pode ver que pois mas acho que você tem que se inscrever. Você tem que se inscrever ali. Então, lower third. Vamos fazer o seguinte. Depois você me passa o seu... agora abriu. Agora abriu. Aham. Aí aqui, ó, você pode ver, ó, aqui, por exemplo, aqui normalmente eu coloco meu nome, ó. Aqui tá Adrian Edding. Aí eu coloco aqui, ó, tá vendo, ó? Segue a minha tela aí, ó. Olha a minha tela compartilhada aí. Espera, eu tô vendo aqui o meu. Botar aqui Brasil. Entendeu? Seguir a tela, o que você tá fazendo? Qual o nome? Cima. Olha a minha tela, olha só o que eu tô fazendo aqui na minha tela. Posso botar aqui o meu nome aqui em cima, não tem problema? Botar aqui, ó. Não tem problema. Aí aqui, ó. Aí eu boto qualquer coisa aqui, ó. Agora, toda vez que eu vou entrar, eu tenho que fazer isso ou ele fica definitivo? Isso, toda vez. Toda vez que você entrar, você tem que fazer. Isso que eu queria saber. Então, os irmãos estão aprendendo aqui com a gente para mostrar para os irmãos. A segunda linha de baixo coloca o quê? De cima, Carlos... Não, aqui você pode escrever, nessas duas linhas você pode fazer o que você quiser. Porque quando você ativar, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, que tá em off aqui, ó, na minha tela, ó, que eu tô mostrando? Sim. Agora eu vou mostrar aqui, deixa eu descompartilhar que aí eu vou te mostrar como é que funciona. Eu já tinha colocado isso. Aí o que acontece? Quando eu ativar aqui, ó, ele vai aparecer, ó, viu? Na minha tela. Aqui, ó. Vou salvar aqui o meu agora para ver. Viu? Só que se ele aparecer para você aí tipo de trás para frente, não tem problema não, porque isso é posicionamento de câmera, tá? Não tem problema não. É igual o nome ambulância. Que vem ao contrário. Exatamente. Acho que é porque o meu negócio que tá lento, né? Mas olha o que eu boto aqui. Vamos lá. Eu acabei trabalhando com a rede aqui, o wireless, no notebook. Aqui. Viu? Agora apareceu com a bandeirinha do Brasil. Conseguiu? Tá bom, irmão, vamos encerrar, não é? Já fizemos a programação e agradecer mais uma vez os irmãos que estão aqui junto conosco, mesmo apesar do atraso, né? Tivemos um bom resultado. Esperamos que Deus continue abençoando a cada um de nós nessa grande tarefa de resgatar a Igreja de Cristo. E amanhã eu estarei transmitindo de Vitória, tá? Qualquer problema a gente tenta
eu vou levar a minha câmera, que tem uma resolução melhor do que a do notebook. Tá. Eu já transmiti com ela. Mas nós vamos tentar transmitir antes, viu, irmão? Ok. Tá bem? Tá Para a ok. gente não ter esse problema de hoje. Um grande abraço, meu irmão. Fica na paz do Senhor a todos. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue a encerrar a transmissão aqui, né? Posso encerrar?